Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre a cultura dos jogos e a sua importância para o mundo. Antes de desbravarmos o universo dos games, a gente precisa falar sobre o que é cultura. Se a gente der um Google na palavra, encontramos desenhos de pessoas representando vários países diferentes. É como nos livros da escola, né? As fotos sempre mostram que no mundo há uma grande diversidade cultural e apresentam pra gente realidades bem diferentes da nossa. Então, a gente pode entender cultura como um conjunto de comportamentos, tradições e hábitos de um determinado grupo. Mas e se eu disser que cultura vai muito além disso? A cultura também são os símbolos e valores que são trocados dentro de um grupo. Então, agora que a gente já sabe disso tudo, eu tenho uma pergunta pra vocês. Jogos também são cultura? Se você respondeu que sim, certa resposta. Quer saber mais? Então vem comigo que eu te explico. Vamos supor que um viajante do tempo do ano de 2022 retornasse para o ano de 2002 e contasse para todo mundo tudo que a internet será capaz de fazer. Pode parecer incrível, mas ninguém acreditaria nele. Isso porque em 2002 a internet ainda era uma tecnologia recente e o seu boom está acontecendo agora. Mas os jogos não ficaram para trás não. Deem uma olhada nesses dados aqui. 78% dos brasileiros costumam jogar jogos diariamente, enquanto 28% não têm esse hábito. Isso já é um grande indicador que os games estão tomando conta do mercado. A gente inclusive pode afirmar que hoje no Brasil existe uma cultura gamer. Cultura gamer? E o que é isso? Eu sei que agora vocês devem estar tentando entender tudo isso, mas calma lá que eu vou explicar. Quando a gente lê um livro, ouve uma música, ou assistimos filmes e séries sobre os jogos que gostamos, a gente se sente parte daquele universo, pois identificamos e conhecemos os elementos que o compõem. Isso acontece porque a gente pertence a uma mesma cultura, a cultura gamer. E não para por aí não, o impacto cultural é tão forte que grandes marcas e empresas começaram a investir no mercado dos games. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o líder do mercado de jogos em toda a América Latina. O Flamengo, por exemplo, aderiu aos eSports, os esportes eletrônicos, e iniciou sua trajetória montando um time profissional de LoL. Esse time foi até campeão do Campeonato Brasileiro de League of Legends em 2019. Pois é, galera, a indústria dos jogos é gigantesca. E falando no CBLOL, se liga só em quem mandou o papo na final de 2018. Que joguinho que nada, né, Emicida? Os games fazem parte de uma cultura que se expressa de várias formas e se importa em criar universos com mais inclusão e representatividade. E essas duas palavras são muito importantes no processo de concepção dos games, galera. Vamos entender por quê? O que é inclusão? O que é representatividade? É comum as pessoas acharem que inclusão e representatividade são a mesma coisa, mas elas têm diferentes significados. Porém, dentro do mundo dos games, as duas se relacionam. Vamos descobrir como isso acontece? Inclusão é o ato de incluir. Mas se estamos falando de jogos e sua cultura, a gente precisa entender inclusão de outra forma. Vamos analisar essa imagem. Nela, há 4 termos diferentes: exclusão, segregação, integração e inclusão. Cada um deles mostra pra gente como a sociedade enxerga as pessoas que sempre foram excluídas e segregadas. Vamos agora pensar na integração. Ela indica que essas pessoas podem sim estar dentro de um grupo, porém, elas precisam se integrar, ou seja, se adaptar a esse novo grupo, e não o grupo a essas pessoas. É por isso que precisamos pensar e falar sobre a inclusão social. Incluir as pessoas socialmente significa garantir que todas tenham o mesmo acesso à saúde, educação, cultura e lazer. E é justamente na parte do lazer que os jogos entram. Peraí, lazer? Mas professor, o lazer também entra no mercado de jogos? Claro, galera. Afinal, nem só de trabalho vive o ser humano, concordam comigo? Enquanto há aqueles e aquelas que trabalham jogando, outros e outras jogam apenas para se divertir. Passou a virada. Agora que a gente já sabe o que é inclusão, vamos entender o que é representatividade e como ela se relaciona com a inclusão, com o mundo dos games, com a diversão e o lazer. Ei, foge não, gente! Fica aqui comigo que já tudo vai fazer sentido. Para entender a representatividade dentro do mundo dos jogos, eu vou lá na política buscar uma pessoa que vai nos dar uma ajuda, beleza, galera? Eu tô falando de Norberto Bobbio, um pensador e filósofo italiano que se amarra em ler pela quantidade de livro que tem nessa foto.
Ok, mas por que eu tô indo lá longe apenas para entender uma palavrinha? Porque pra gente, a representatividade é um aspecto muito importante e que nos ajuda a observar o mundo ao nosso redor e, assim, deixar que ele nos inspire na hora da criação dos nossos jogos. De volta para Norberto Bobbio. Para o autor, a representatividade está ligada à figura de uma pessoa que representa um grupo. Essa definição se associa ao mundo dos games por conta do público jogador. Afinal, os gamers no Brasil têm se tornado cada vez mais diversos e sentem falta de uma identificação com os personagens nos jogos. A gente vai entender mais sobre os personagens na aula 4, mas já fiquem com isso na cabeça. A identificação do jogador com o personagem é muito importante, tá bom, galera? Vamos agora dar uma olhada nesses dados aqui. 60% das mulheres, minorias raciais, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, que jogam online ou consomem conteúdos relacionados a games, não se sentem representadas pela publicidade realizada em jogos e deixam até mesmo de consumir produtos em função disso. Já dá para adivinhar que o mercado só perde sem representatividade, não é, pessoal? Até porque a identificação que se estende para o consumo da cultura gamer também. Vocês já devem ter ouvido falar dos famosos cosplayers, né? Os cosplayers são as pessoas que se vestem como seus personagens favoritos e frequentam eventos onde podem expressar seu amor pelos games. Por isso, os personagens dos nossos jogos precisam refletir a diversidade do mundo. Lembrem-se, inclusão mais representatividade é igual a identificação. Bom, agora que a gente já sabe disso tudo, chegou a hora de nós seguirmos viajando pelo universo dos games, até pousarmos no próximo planeta, o planeta gamificação. Vamos entender melhor o que é isso? O que é gamificação? A gamificação se trata das estratégias dos jogos que são usadas no cotidiano para que o engajamento dos participantes aumente. Acontece que os games ficaram tão famosos e populares que as grandes marcas e empresas desejam usar as mesmas táticas para que seu público permaneça satisfeito por mais tempo. Quando a gente joga um jogo, ficamos tão presos naquele universo que nem vemos as horas passarem, né? Isso acontece porque aquele game foi criado com elementos muito especiais para que a gente fique mais engajado e comprometido com a realização dos desafios que nos são dados. Os elementos que vocês estão vendo na imagem são responsáveis pela psicologia por trás da gamificação. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando tem uma prova na escola, vocês têm um objetivo: tirar uma nota boa, não é? Mas vamos supor que a prova é de uma matéria que vocês têm dificuldade. Ela vai acabar se tornando um obstáculo que vocês precisam superar para conquistar o seu objetivo. No exemplo da prova, se estudar muito e ficar bem concentrado, você consegue sua recompensa por ter alcançado a meta, a tão sonhada nota 10. Sacaram? Mais ou menos? Ainda está confuso, né? Podem ficar tranquilos que a gente vai entender tudo. Recapitulando, a gamificação são estratégias de jogos utilizados no dia a dia para que os participantes estejam mais engajados. A psicologia por trás disso defende que o ser humano é movido por conquista e superação. Agora vamos estudar a gamificação mais a fundo? Na imagem, vocês estão vendo 3 categorias de elementos que existem: os dinâmicos, os mecânicos e os componentes. Ainda há mais que esses, tá bem? Vamos falar de todos agora. Os dinâmicos têm a ver com as características básicas que formam o sistema de funcionamento do game. Nessa categoria estão 4 elementos: progressão, narrativa, restrições e etc. Beleza, pessoal? Então vamos agora avançar para a próxima fase. Essa fase pertence aos elementos mecânicos, que são definidos de acordo com as restrições e as ações dos participantes. Vamos lá? Nas mecânicas nós temos desafios, competição, cooperação, feedbacks, rodadas e etc. E chegamos à nossa última fase, pessoal. Nos jogos, a gente sabe que a última fase é sempre a mais complicada, né? Mas fiquem tranquilos que aqui vai ser diferente.
Nos componentes, nós temos níveis, pontos times, coleções, avatares, gráfico social, combates e etc. Esses componentes são os últimos elementos que compõem a gamificação. Agora que a gente já sabe quais são, vamos descobrir os tipos de gamificação que existem. Dinâmicas é a estrutura por trás do jogo. Mecânicas são as ações envolvidas. Componentes são as maneiras específicas de como será o desenho da gamificação. Ou seja, pessoal, a gente já viu que os games têm uma cultura muito forte. Agora, a gente também sabe que o impacto deles não se limita somente a uma tela. A lógica e as estratégias usadas para fazer um jogo se expandiram para diversos outros meios. Demais, né? Bem, sobre a gamificação, nós já passamos por todas as fases. Está na hora de subirmos de nível. É para celebrar, né? O mercado de jogos. Eu sei que vocês devem estar achando que eu enlouqueci, pois a gente já falou sobre isso lá no início da nossa aula. Mas agora, a gente precisa se aprofundar ainda mais. Então vamos explorar essa próxima etapa. Como já conversamos, os jogos fazem parte de uma grande cultura, que é a cultura gamer. E a cultura gamer está inserida dentro de outro tipo de cultura, a cultura das mídias. Esse termo foi criado pela professora Lúcia Santaella. Com isso, ela quis dizer que a comunicação também pode ser produzida, distribuída e consumida. Tá bom, professor, mas o que isso tem a ver com a cultura gamer? Muita coisa! Pensem comigo, se os games impactam diversas outras áreas do mercado, isso significa que eles possuem um grande potencial comunicativo, né? E conforme ela se expande, a necessidade de profissionais especializados em funções relacionadas ao desenvolvimento de games também aumenta. Vamos analisar alguns dados. De acordo com uma pesquisa realizada pela Game Brasil 2017, 36,4% dos gamers assistiram aos campeonatos profissionais de eSports presencialmente, enquanto 71,2% já os assistiram pela internet. Então, seja no ao vivo ou seja pela telinha, já dá para ter uma ideia de que, para esse mercado funcionar, é preciso de muitos, mas muitos profissionais qualificados, né? E além desses campeonatos, há muitos eventos que também movem o mercado. Em São Paulo, por exemplo, todo ano acontece a famosa Comic Con. O evento, que é reconhecido mundialmente por suas edições em San Diego, na Califórnia, cresceu rapidamente ao longo dos anos aqui no Brasil. Lembram dos cosplayers que conversamos? Então, na Comic Con, diversas pessoas montam os cosplays de seus personagens favoritos e divertem todos ao seu redor. Legal, né? Perceberam que nesse vídeo tem muitas pessoas vestidas como personagens de filmes e séries? Acontece que a cultura gamer se encontra com a cultura pop, ou seja, aquela que representa os filmes e as séries. Vale lembrar também que os diversos filmes e séries de sucesso também viraram games. Vamos ver alguns exemplos? A série mais famosa do mundo, Game of Thrones, também ganhou uma versão game. Pelo nome, nada mais justo, né? Nas imagens, vemos Cersei Lannister e Daenerys Targaryen, as duas rainhas que estão na disputa pelo trono. Esse é um clássico, né, galera? Só para vocês terem uma ideia de como a criação de games para promover um filme é uma estratégia antiga na indústria e que é utilizada até hoje. Pois é, galera, a cultura gamer não está e nem nunca esteve para brincadeira. Ter uma visão sobre as jornadas que os diversos públicos estão interessados em viver através dos games é essencial. Além disso, entender sobre os games, as marcas e os produtos também é muito importante para a indústria. Bem, agora que nós já ampliamos mais ainda os nossos conhecimentos sobre a cultura gamer no Brasil e no mundo, chegou a hora de nós focarmos no mercado de trabalho. Como é o mercado de trabalho?
Por ser uma área muito diversificada, o profissional da área de games pode trabalhar em empresas de jogos, agências de publicidade, cinemas e sites. Além disso, o profissional dos games também pode ser um freelancer, ou seja, você pode vender seus trabalhos para qualquer parte do mundo. Viram quantas possibilidades? Produção de conteúdo. Nessa profissão, o produtor e produtora de conteúdo é responsável pela construção dos personagens, da história e dos diálogos de um game. Design. Essa função está relacionada à parte visual e os gráficos do game. Nessa parte, também se elaboram as ilustrações e os cenários do universo, além da composição do perfil dos personagens. Programação. O programador e a programadora cuidam do sistema do game, ou seja, a parte responsável pelo funcionamento do jogo. Animação. Os animadores são responsáveis pela parte de movimentação do jogo. Quando vemos um filme de animação, por exemplo, a gente sabe que a mudança de cenários e os personagens falando foram animados para que o espectador tenha a impressão de que o desenho tivesse vida. Produção sonora. O produtor e produtora de som são responsáveis por toda a parte de criação sonora que estará presente no game. Assim, o trabalho vai desde a elaboração dos ruídos até a trilha sonora. Testagem. O testador e a testadora precisam jogar o game e encontrar erros que passaram desapercebidos nas outras etapas de produção, antes do seu lançamento. Perfil profissional. Para seguir nesse mercado, pessoal, é importante que a gente tenha algumas características que nos ajudem nesse trabalho, né? É o que nós chamamos de perfil profissional. Vamos ver algumas delas? Para trabalhar com games, é preciso de gostar de jogos, saber trabalhar em grupo, estar atualizado com as novidades do mercado, ser criativo, ter comprometimento e, é claro, um bom conhecimento em inglês. Pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula. Peraí, Mário! Ainda não está na hora de passar de nível, não. Falta mais uma coisinha. A gente precisa ainda conversar sobre o que vamos ver ao longo do nosso curso. A partir de agora, nós iremos estudar os seguintes campos: roteiro e narrativa, programação, edição de som, game design e arte e interface. Elas estão divididas em 6 módulos diferentes. Pronto! Agora sim nós terminamos. Pode voltar e subir de nível, Mário!